Para quem está com dificuldade em fazer chamadas API no Bubble, vamos criar um projetinho aqui simples, rápido, um aplicativo para chamadas de API, né, para a gente poder, um buscador de CEP, para a gente poder buscar CEPs, né, e vamos utilizar aqui a API do ViaCep. Já já vou mostrar mais sobre ela, tá? Como é que ela funciona. Mas esse vídeo aqui serve para todo mundo que quer aprender a fazer chamadas API no Bubble, não sabe por onde, não sabe como começar. Então esse vídeo aqui é o pontapé inicial para você aprender. Lógico, a gente vai fazer uma lógica básica, mais simples, mas posso fazer vídeos aqui no canal mais complexos sobre API, autenticação, enfim, muitas outras coisas. Mas para dar o pontapé inicial para aprender chamadas API, esse vídeo aqui é o ideal. Então vamos lá. Eu estou com o meu projeto aqui que eu acabei de criar dentro do Bubble. A primeira coisa que eu faço, eu venho aqui nas configurações em geral e eu venho aqui na otimização de aplicativo e otimizo o aplicativo. O que é que eu faço com essa função aqui? Eu limpo tudo que tem dentro do aplicativo, todos os estilos padrões que o Bubble traz, a gente vem e limpa. Só para desencargo eu também limpo o Story aqui, beleza? Então é basicamente isso que eu faço sempre em todos os aplicativos. E venho na privacidade do Bubble e escolho essa padrão que ele tem. Então basicamente eu faço em todos os projetos quando eu estou iniciando um projeto novo. Para não perder tempo, vamos criar algo bem simples aqui, uma tela bem simples, tá? Sem muita enrolação. Não vou me contentar em de fato fazer um byte de um layout, que é a funcionalidade da API é a principal, beleza? Então vou botar aqui um buscador except, tá? Algo bem simples. A gente pode vir aqui e colocar uma fonte maior, bold, e tranquilo. Vamos colocar agora um input. Então a gente vem aqui, dá para a gente colocar um input, e vamos colocar aqui um ícone. Vamos colocar esses dois caras dentro de um grupo. Vamos montar primeiro o esqueleto, né, do projeto, que é a parte visual. Não vou me contentar em, de fato, fazer algo, como eu falei, bonito, mas apenas para a gente ter como base, beleza? Então, o que foi que eu acabei de fazer aqui? Eu coloquei um grupo, coloquei um botão e um ícone dentro, beleza? Então, aqui, o botão não, desculpa, um input e um ícone. Então, aqui vou botar nesse grupo. Eu vou colocar uma margem em todos os lados de 12 pixels. Vamos lá, vou colocar aqui esse cara no centro, beleza? Vamos colocar aqui um ícone de busca. E vamos tirar o estilo padrão do nosso botão. Outline, focus, tudo isso. Borda. E a gente vai colocar nesse cara aqui, ó. A gente pode colocar uma corzinha. Eu, branco. Ainda da amendoim 5. Acho que fica legal. Vamos aqui colocar duas para a gente fazer o nosso estilo simples. E beleza. Não vou colocar aqui nada muito robusto, que era algo bem simples. Só colocar aqui uma sombra e dois. Estou achando que esse espaçamento em cima e embaixo ficou muito, então vou colocar aqui 4 e 4. Acho que tá legal. Vou colocar nele também, nesse grupo aqui, uma margem em cima e embaixo para ele afastar um pouco o do título, mas eu posso também vir aqui e dar um gap que eu acho melhor. Então a gente vem dar um gap aqui, beleza? Aqui embaixo, esse aqui seria o botão da busca. E abaixo desse botão da busca, eu vou colocar um grupo, que esse grupo ele vai ser o responsável pelo resultado. Ou seja, o resultado da chamada API que a gente vai fazer. Aqui eu posso botar uns 420 pixels. Deixa eu ver só quantos que tá esse cara aqui. Vamos pôr aqui 420 também. Tá tudo num tamanho padrão. Esse cara aqui eu tiro o tamanho padrão dele para ele chegar até o final. Beleza. Só pôr as bordas aqui. Porque a gente vai se guiando, né? Mas nesse grupo do resultado, eu vou fazer mais ou menos o mesmo layout. Então, vou colocar um ícone, vou colocar um ícone não, desculpa. Uma borda sólida, arredondada. Vou colocar 5 pixels. Na largura, deixo essa mesmo que eu acabei de colocar. Na altura, vamos deixar essa daí por padrão por enquanto. Vou só colar aqui nas bordas
um pad de 12 de todos os lados. O vídeo tem ficado pouco, uns 24, beleza? Aqui, esse cara vai ser onde a gente vai trazer o nome da cidade. Primeiro, vamos ver o que é que a API traz, né? Quando a gente faz a chamada API para essa URL aqui, ó, eu vou já explicar como é que funciona essa API, mas basicamente o resultado que ela traz é o CEP, o logrador, o bairro, a localidade. Então, nos traz isso daqui. Disso daqui para a gente facilitar, a gente vamos pegar dessa API aqui só a localidade e o logradouro, por exemplo. Então, localidade, vamos pegar esses dois, localidade e logradouro. Então a gente vem aqui, bota aqui, por exemplo, localidade, a gente bota qualquer coisa aqui, né? E depois a gente vai deixar isso aqui dinâmico. É, e o outro dado que a gente vai buscar é, por exemplo, vamos por região, vai, região. Eu estou deixando estático, mas a gente vai trocar isso aqui para deixar isso aqui dinâmico. Vamos ajustar aqui para deixar no topo, no centro. Vamos colocar aqui uns 4, vamos por bold também, tá? Aqui. Algo bem simples, sem muita firula. A gente ter uma base. A gente vem para dar um preview nisso daqui, vamos ver como é que tá. Pronto, tá legal. Então a gente consegue vir digitar aqui o CEP, né? E aqui abaixo vem a localidade e a região, beleza? Então tem algo bem simples aqui, sem muita firula. Mas vamos lá, vamos partir para a parte prática mesmo da API para a gente ver como é que funciona, beleza? Então aqui no Bubble a gente tem a parte do design, que é onde a gente estava mexendo, e a gente estava fazendo esse design aqui, e a gente tem aqui a parte do workflows, que é aqui onde vai ocorrer as ações quando acontecer alguma coisa. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na aba de plugins e instalar um plugin do próprio Bubble, que é o API Connector. Esse API Connector é o plugin responsável por fazer as chamadas API no Bubble, beleza? Essa parte aqui é um pouquinho demorada mesmo, o Bubble ele demora um pouco para carregar, mas sempre que você abre a aba de plugins, o API Connector vai ser sempre o primeiro, que é o que tem mais instalado. Então, você vê que é do próprio Bubble também. Então, clicando aqui, a gente vai adicionar uma nova API. Então, vamos botar aqui, por exemplo, via CEP, beleza? Não tem nenhum tipo de autenticação, essa API. E vamos colocar aqui uma chamada. Então, a gente criou aqui a nossa, vou até apagar essa chamada aqui, ó. A gente criou a nossa API, demos um nome à nossa API. Agora vamos adicionar uma nova chamada. Então, a gente clica aqui no botão aqui embaixo, ó, add a Nodecal, uma nova chamada. A gente coloca aqui uma chamada dessa API. Então, vamos aqui botar buscar, beleza? O tipo de dado dela, o uso que a gente vai usar, a gente pode colocar como data ou como action. Usar como data, a gente pode vir aqui no nosso editor, a gente pode usar, por exemplo, aqui um repeating group, e a gente vai conseguir usar esse cara aqui nessa tela. Então, deixa eu vir aqui, colocar um repeating group para vocês visualizarem. Então, a gente pode vir aqui na fonte de dados e vamos poder buscar aqui, ó, usar uma API externa. Então, se a gente colocar como data, a gente vai conseguir usar aqui na frente do editor. Se não, a gente colocar como action, a gente vai usar elas no workflow, beleza? Para esse nosso tutorial, a gente vamos usar Action, mas com data também funcionaria. Mas vamos usar com Action, que eu acho mais dinâmico e melhor para o fluxo de aprendizado. Então, a gente criou aqui a nossa API, criamos também aqui uma chamada para essa API, chamada buscar. O tipo de API, o tipo de chamada para essa API é do tipo GET. Então, a gente coloca aqui como GET, vamos pegar aqui a URL da API, vamos aqui, vamos colocar aqui, ó. Beleza? Aqui o formato é JSON, tá? Há diferentes tipos de API, vale dar uma olhada na documentação que você vai utilizar, mas diferentes API têm diferentes retornos, tá? Tem diferentes dados que eles retornam. Mas nesse caso aqui é um JSON, tanto é que está até na URL aqui do ViaCep. Se eu fizer isso daqui, apenas colocar o tipo GET, que é o tipo da chamada, a URL, e o de eu iniciar, a API já vai funcionar e vai trazer para mim o CEP que eu coloquei. Então, vamos ver como é que funciona
essa API. A gente tem a API base da URL, né, que é viacep.com.br barra WS, e depois de WS a gente coloca o CEP que a gente quer buscar e o retorno que a gente quer. Então a gente está buscando por esse CEP aqui, ele está retornando em JSON, que é esse tipo de dado aqui, beleza? Que é um array. Então a gente está recebendo esse JSON aqui. Então tudo que eu colocar aqui, se eu colocar algum outro CEP, ele vai lá buscar e me retorna os dados daquele CEP. São todos esses dados aqui, ó. Então a gente tem o CEP por si, tem um logrador, um complemento, unidade, bairro, e tem tudo isso daqui. Então tudo isso aqui a API nos retorna, beleza? Então, como é que a gente, nesse caso, a gente teria que vir aqui, digitar um CEP, ele tem que fazer a chamada e buscar, porque isso, cara, vai ser dinâmico, vai ser com base no que a gente digitar aqui, certo? Então, como é que a gente faz isso? Dentro aqui da nossa API, a gente tem como colocar como um parâmetro dinâmico a URL. Então, por exemplo, eu vou selecionar só esse CEP aqui, poderia ser qualquer um outro, estou usando esse aqui como exemplo, mas eu vou cortar ele, vou dar um Ctrl X, então ele está aqui na minha área de copiar. Então, eu recortei ele, na minha área de transferência, desculpa. Então, para a gente deixar um dado dinâmico na URL, a gente usa colchetes, beleza? Então, a gente usa colchetes aqui, a gente deixa esses dados dinâmicos dentro do Bubble. Então, a gente pode vir aqui, coloca entre colchetes, então, a gente vem aqui, ó, e aqui dentro a gente vai colocar o dado dinâmico. Nesse caso aqui é o CEP. Então a gente não tem esse valor ainda. Esse valor veio do input. Então, na parte da URL onde você quer que fique dinâmico, onde você quer que esteja a interação do usuário, você coloca parênteses e dentro o tipo de dado. Nesse caso aqui, o nome você pode colocar qualquer um. Mas nesse caso aqui, vamos colocar CEP. Então, vai aparecer para a gente esse novo key aqui, essa nova chave, que é o mesmo nome que a gente colocou aqui. E aqui vai ser inserido o valor que a gente vai buscar, que é digitado pelo usuário. É uma coisa muito importante. Se vocês não desmarcarem esse cara aqui, ó, como privado, vocês deixarem marcado, a gente não vai conseguir acessar ele aqui nos workflows. Quando você for buscar a chamada, ele não vai ficar visível para a gente colocar, porque está como privado. Então você só vai conseguir ter acesso aqui. Não é o caso, isso vem do usuário. Então a gente desmarca e deixa como não privado. Então, essa estrutura aqui vai servir para qualquer tipo de URL chamada API que você for fazer com dados dinâmicos vindo aqui na URL. Então, a gente abre parênteses, coloca dentro o, o nome que você quer daquele dado dinâmico e o valor vai no valor. Sempre desmarca. Se for privado, não privado. Se for privado, só vai ter acesso aqui. Se for não privado, é público, então o usuário vai conseguir imputar informações aqui. Beleza? E com isso daqui, a gente já montou a nossa chamada. Se a gente vir aqui e reiniciar a chamada, você vai ver que ele vai nos retornar todos os dados. Então aqui tem todos os dados que apareceu lá dentro quando a gente fez a busca aqui na URL, né? Se eu pegar esse mesmo URL aqui, ó, colocar qualquer endereço, qualquer CEP aqui e pesquisar, ele vai retornar para a gente os dados daquele CEP, beleza? Nesse caso aqui no Bubble, quando a gente faz uma chamada, a primeira vez que a gente faz a chamada, a gente pode escolher o que a gente quer ou não tratar no Bubble. Nesse caso aqui, o exemplo que a gente está fazendo aqui, a gente só quer a localidade e a região. Então, aqui, isso é muito importante vocês fazerem, é uma boa prática de vocês fazerem isso daqui, para evitar ter muita informação na chamada, acaba pesando o teu workflow e usando mais recursos do teu aplicativo do Bubble. Então, se a gente está usando aqui só a localidade e a região, a gente vem aqui e a gente pega só a localidade e a região. CEP a gente não precisa, logradouro, complemento não tem, não veio, mas não estão usando, a gente ignora todos esses campos. Aqui na frente é como que você quer que o Bubble interprete esse valor que veio. Então, tem diversos tipos de formas do Bubble interpretar, como imagem, arquivo, booleano, que é sim ou não, 0 ou 1, imagem, número, texto. E você pode ignorar esse campo, aqui na primeira opção, ignora esse campo, que o Bubble não vai tratar esse campo. Então, a gente vem aqui, ó. Então, é só para relembrar, localidade e região. Então, aqui, o bairro a gente não quer, localidade a gente quer, região a gente quer, e o restante a gente pode colocar todos para ignorar. Fazendo isso aqui, a gente deixa o nosso workflow no Bubble estado, vamos tirar também. Deixa o nosso workflow mais leve, a chamada API mais leve, a gente está tratando com poucos dados dentro do Bubble. Então, você viu que eu cliquei lá para salvar. Se eu vim aqui no manual, ver o arquivo manual, né, a API, a resposta da API manualmente, então a gente clica aqui, ó, você vai conseguir que a gente está trazendo só localidade e região.
Só isso a gente precisa, nesse nosso exemplo. Se precisasse mais coisas, a gente ia lá, fazia a chamada e trazia. Então, nesse caso, são esses dois. Isso é uma boa prática para você fazer no Bubble, e você vai deixar o seu aplicativo Bubble mais leve, beleza? Os workflows mais leves do que, enfim, sei lá, 200, 300 dados, beleza? Então, a gente já fez a chamada API, basta a gente agora sincronizar o nosso back-end, que é a nossa chamada, a nossa ação, agora com o front-end, que é a parte de interação do usuário. Uma coisa que eu vou fazer que é bem importante, aqui no grupo do resultado, onde vai trazer os dados da API, eu vou vir aqui em layout e vou desmarcar essa caixinha aqui para ele nascer como visível. Não quero que ele nasça como visível. E também vou colapsar ao ficar escondido, onde ele não estiver visível. Fazendo isso, quando a gente vir no nosso aplicativo, ele vai esconder essa caixinha do resultado para a gente, porque afinal a gente não mandou nada para ele, a gente não fez nenhuma chamada até então. Então ele vem como, não vem como visível, beleza? Então, é um ponto aí que tem esquecido de gente fazer. Mas, nesse caso aqui agora, vamos fazer a interação do usuário para trazer o resultado. Então, a gente vem aqui onde você quer, né, fazer que o clicar para ocorrer aquela ação, onde vai ser o gatilho para aquela ação. Nesse caso, vai ser quando o usuário clicar nessa lupa, ele vai fazer uma ação. E a ação é essa? A gente vem aqui na ação de plugins, e como a gente instalou o plugin API Connector, ele vai aparecer aqui todos os plugins que você instala aqui na aba de plugins, ele vai aparecer aqui. Eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição, um curso gratuito sobre Bubble, onde eu explico tudo, todas essas abas aqui no Bubble. Se você está caindo aqui de paraquedas, vou explicar com calma, detalhadamente, o que são cada dessas abas aqui, beleza? Mas vou supor que você já tenha aprendido isso daqui. Então, aqui no Workflow, a gente vamos chamar essa API, né? A API que a gente acabou de criar do ViaSep. Você vê que tem o nome do plugin, que no caso foi ViaSep, que a gente colocou, beleza? E a gente também dá chamada API, né? E tem a chamada que a gente colocou. Então, se a gente vir aqui em plugins, a gente colocou o nome da chamada, da page, como ViaSep, e a chamada como buscar. Você vê que ele já vai aparecer aqui para a gente, aqui na aba de plugins, aqui. Se a gente clicar, a gente só tem uma informação para a gente colocar aqui, que é o CEP. Se ressaltar, tá, galera? Um ponto bem importante, quando vocês fizerem uma API no Bubble, se for fazer plugin, alguma coisa, sempre remove esse carinha aqui, deixa vazio. Porque pode ser que isso daqui, pode ser que quando você esteja fazendo o fluxo, pode ser que atrapalhe, porque esse dado vai ficar aqui, ó, quando você colocar. Então é sempre bom vocês verem isso daí, sempre apagar, para que não fique nenhum dado aqui de teste das como você estava fazendo, como você está fazendo. Então, nesse caso aqui, eu até só tá aqui na minha aba de copiar, então eu coloquei aqui. Então, vindo desse jeito aqui, se eu deixar só isso daqui, ele sempre vai fazer uma chamada de requisição para cá. Sempre para esse mesmo CEP. Não é isso que a gente quer. A gente quer que quando digite aqui, ele caia aqui. Beleza? Então, nesse nosso input, então vou colocar aqui, ó, input A, então vou colocar aqui como buscar. Então, quando a gente clicar nesse ícone aqui, ele vem aqui, ó, adicionar uma ação. A ação que a gente vai chamar vai ser a ação de plugins do ViaSep que a gente acabou de criar. E aqui são dados, aqui é o dado dinâmico que a gente colocou. Então, eu aqui colocou o dado dinâmico na URL, que é esse daqui, beleza? Que é o que ficava aqui. Então, aqui a gente vamos colocar, inserir um dado dinâmico. Então, a gente vai inserir um dado dinâmico que pode vir de qualquer lugar. Nesse caso, vai vir do input que o usuário vai digitar. A gente pode colocar input e já vai aqui aparecer input buscar. Se a gente deixar só assim, não vai ter nada, vai dar erro. Por quê? Você está só se referindo àquele botão, mas você não está dizendo nada. Então, a gente tem várias outras opções daquele botão, como, por exemplo, largura, altura, se ele está válido, inválido, mas o principal que você sempre vai usar é sempre o valor. Então, você está pegando o valor daquele input, beleza? Então, a gente está fazendo uma chamada e buscando, fazendo essa chamada e inserindo no CEP o valor que o usuário colocar naquele input. Uma coisa bem importante, a gente tem que deixar isso daqui dinâmico. Se a gente fizer só isso, a gente for lá no nosso plugin e a gente pesquisar alguma coisa e mandar, você vai ver que não vai acontecer absolutamente nada. Ele está fazendo a chamada aqui em cima, você vê que ele está carregando, mas ele não está fazendo nada. A gente está só mandando ele fazer a chamada, mas não está dizendo para ele fazer mais nada. Então, o que a gente vai fazer agora é deixar isso aqui dinâmico. Como que a gente vai fazer esse dinâmico? Usar o custom states, beleza? Custom states são o quê? São variáveis que vão ficar dentro da página do Bubble, onde vai ser guardado um valor dinâmico que você vai poder alterar o fluxo ali do seu aplicativo. Então, basicamente, é uma gaveta onde você vai colocar lá dentro o que você precisar. Nesse caso, é uma variável, é o custom state. Então, você pode criar o custom state em qualquer elemento do Bubble, qualquer
texto, input, ícone, qualquer coisa, grupo, mas o ideal é as boas práticas são você colocar na página. Então você vai clicar aqui na página, nesse caso a gente está trabalhando na index, então vocês vão clicar aqui nesse i, onde a gente tem aqui do lado do play, então tem perto de fechar, beleza? Vocês vão clicar aqui e vocês vão clicar aqui, ó, adicionar um novo evento customizado, um novo custom state, que é basicamente uma variável. A gente pode colocar aqui o que é que a gente vai usar. A API vai retornar para a gente dois valores. Vocês lembram quais são esses valores? São a localidade e a região. São esses valores aqui que a gente precisa guardar para exibir na tela. Então, a gente tem a localidade e a região. Então, dentro aqui do nossa index, vamos criar duas variáveis. Uma que vai se chamar localidade, que vai ser do tipo texto, e a outra região, também do tipo texto. Esses dados por padrão, eles vão vir vazios. Você pode colocar aqui uma coisa, então não precisa. Por padrão, eles vão vir vazios, beleza? E aqui, dentro do nosso resultado, na localidade da região, nós vamos colocar um dado dinâmico, que vai ser o quê? Vai ser esse valor que a gente acabou de criar, tá no index, essas variáveis que a gente acabou de criar, o index, localidade, depois a região, a gente vamos colocar também o index região. Então, a gente criamos umas variáveis na página, custom state, localidade e região, e atribuímos ele aqui, para eles mostrarem aqui. Só isso não vai funcionar, a gente precisa mandar alguma coisa para cá, porque se vocês verem, a gente deixou vazio. Então, esses valores estão vazios, a gente precisa mandar para cá. Então, como é que a gente vai mandar esses dados para cá? Quando o usuário clicar aqui para buscar, ele vai fazer a chamada dinâmica com o CEP, o que o usuário digitar lá, beleza? Então tá aqui, input buscar valor. Então o que o usuário colocar aqui, vai ser feita uma chamada. Quando ele clicar aqui, vai fazer essa busca lá. E as próximas ações, a gente vamos setar um state. Então você pode botar aqui set, você vai ver aqui, ó, set state of element, ou seja, é, disparar, setar um valor, um state, né? Um custom state. Você vem aqui em ações dos elementos, clica aqui em set state e vai chegar aqui. Você vai dizer, beleza, qual é o elemento? Como eu falei, você pode criar um custom state em qualquer elemento que você tiver na página. Mas qual é o que você vai querer que a gente acabou de criar? Foi na página index. Então a gente clica aqui na index e ele vai dizer, beleza, qual é o custom state? A gente tem dois. Vamos fazer isso duas vezes. Né? Vamos colocar o index localidade, vamos adicionar mais um parâmetro, vai ser região. Ou seja, foram os dois que a gente acabou de criar, localidade e região. No valor, você vai ver que ele não está vermelho aqui. Porque se você vir aqui e você apagar isso que está aqui, você vai ver que fica, se for colocar um valor dinâmico, né, lá do input, por exemplo, ele fica vermelho. Isso aí quer dizer que ele não deixa você colocar, não deixa você colocar vazio, por exemplo, você tem que colocar mais alguma outra coisa. Nesse caso aqui, ele até deixa você colocar vazio, tá? Tem ações que você vai poder deixar vazio. Mas o que não vai deixar vazio, obviamente. Na localidade, o valor vai ser e no Bowl vai aparecer essa parte de workflows. Eu vou até esconder as categorias para você verificar um pouco mais fácil para você entender. Aqui nos workflows, aqui, ó, workflows data source, vai ter aqui um que é result of step 1, resultado do primeiro passo. Ele coloca até aqui, ó, em parêntese, o nome do plugin, o nome da API a chamada que foi feita, que foi essa que a gente acabou de criar. Quando a gente clica aqui, ele vai retornar para a gente a região e a localidade. O que é essa região e localidade? Foi o que a gente, aqui na chamada, a gente definiu. A gente definiu que a gente só queria a região e a localidade. Por isso que ele aparece aqui apenas esses dois. Então, o resultado do primeiro passo, que é esse aqui, ó, step 1, que é o primeiro passo. Então, aqui a gente vai colocar, guardar a localidade. No segundo passo, a gente vai guardar, no segundo passo, não, desculpa, na segunda fonte de dados, no segundo constraint state, a gente vai guardar o quê? O resultado do primeiro passo, que foi a fazer aquela chamada, e agora a região. Beleza? Então a gente está enviando lá para esses dois parâmetros, essas duas variáveis, os dois resultados daqui. Então ele buscou, pegou a localidade e a região, que é de forma dinâmica, com base que o usuário vai digitar. No segundo step, ele manda lá para essas duas variáveis, beleza? Mas tem um ponto importante. Você percebeu que a gente, no início aqui, ele nasce como invisível, esse cara. Então, a terceira e última ação, a gente tem que deixar esse cara visível. Porque se a gente vir aqui
e a gente fazer a busca nesse input aqui, por exemplo, ó, e a gente fazer a busca, ele vai fazer a busca, vai setar os parâmetros na URL, mas ele não vai trazer para a gente, não vai mostrar nada. Ele fez a busca, ocorreu com sucesso, mas não tem nada aqui, porque a gente está com o grupo de resultado escondido. Então, o terceiro e último passo, para a gente fechar com chave de ouro aqui esse mini projeto, é a gente vir aqui e setar como visível aquele grupo que a gente escondeu. Como é que a gente deixa um grupo visível dentro do Bubble? A gente vem aqui, ações dos elementos, Elements Action, e a gente vem aqui em Show, que é o que? Mostrar. O que é que a gente quer mostrar? Ele vai trazer todos os inputs, todos os elementos que a gente tem na página. No nosso caso, é o G resultado, que é aquele grupo que a gente criou, a gente colocou a propriedade de layout dele como para não nascer visível, ou seja, não carregar quando a página começar e ele colapsar, ou seja, ele reduzir o tamanho que ele teria de pixel quando ele estiver escondido. Então ele não vai ocupar nenhum tipo de espaço na tela. Então é só isso. Primeiro passo, fazer a chamada API para aquele plugin que a gente acabou de criar, né? Com um valor dinâmico conforme o usuário digitou. O segundo passo é a gente setar o state, né? Colocar os valores que veio do resultado em uma variável, guardar numa variável, para que no design a gente consiga obter esses valores. Então a gente usa o custom state, a gente salva isso no custom state. E o terceiro passo é a gente mostrar, de fato, esse grupinho aqui, que é onde vai trazer para a gente o resultado. Então, se tudo deu certo, já está funcionando aqui o nosso projeto. Beleza? Então, vou vir aqui, colocar um CEP, pode ser qualquer um. A gente vem aqui para digitar. Ele aqui no início vai fazer uma chamada, você viu que é super rápido. Ele fez uma chamada aqui, pronto, já trouxe aqui para a gente. Então, a gente pode colocar aqui qualquer CEP que ele vai funcionar. Então, basicamente é um projetinho simples, quando a gente aprender um fluxo básico, tá? Para estar fazendo chamadas API no Bubble. Essa API é um pouco mais simples de você usar, não tem nenhum tipo de requisição, não tem nada. Basicamente, você só coloca de forma dinâmica o parâmetro que você quer, que nesse caso é o CEP, e ela já retorna para a gente tudo que a gente precisa. Então ela vai te retornar bastante coisa, beleza? Aqui, ó, ela é bem simples de usar e vem muita coisa. E vai de você escolher o que é que você quer usar e quer que o Bubble interprete, beleza? Então é isso. Valeu!